O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Caríssimos, de todas as missas e liturgias de Nossa Senhora, a de Nossa Senhora Aparecida é, na minha opinião, isso é na minha opinião, não precisa, é a mais bela de todas, porque é uma repetição da missa da Imaculada Conceição, que nós vamos celebrar no dia 8 de dezembro, mas que tem um cunho muito mais especial, por ser nossa padroeira. E duas coisas parecem bem claras nessa liturgia que nós ouvimos. Tudo aquilo que se disse de Esther, tudo aquilo que se disse no Salmo, essa rainha toda vestida, ornada, que entra no trono do rei, esta mulher vestida de sol do Apocalipse, tudo isso são profecias em relação à Virgem Maria. E duas coisas se destacam: a intercessão, o poder que ela tem de interceder, e a sua realeza. A Sagrada Escritura está tratando Nossa Senhora como uma rainha, como uma soberana. E nós, na nossa devoção cristã, nós entendemos isso. Mas eu quero demonstrar isso um pouco biblicamente e teologicamente. Existe uma coisa na tradição judaica que é peculiar. Todas as monarquias, a rainha, quem que é a rainha numa monarquia? É a esposa do rei. Aquela que é esposa do rei é aquela que se senta no trono e é a rainha que governa com o rei. É assim em todas as monarquias. Ainda nas monarquias que ainda existe por aí, ainda é assim. Só que a realeza do povo judeu é diferente. A rainha que governa com o rei não é a rainha esposa, é a rainha mãe,
Isso foi uma instituição e uma tradição que começou a partir de Salomão. Porque quando Davi estava para morrer, antes ainda Davi já tinha prometido o trono a Salomão. Mas havia um conflito entre a família e já tinha outro lá se intitulando rei. Então a mãe de Salomão, Betsabeia, foi lá e na hora da morte intercedeu pelo seu filho. E disse: ó rei, lembra daquilo que me prometestes, que quem se assentaria no trono seria Salomão e não outro. Então, por causa de Betsabeia, a mãe de Salomão, Salomão foi coroado. E em agradecimento, Salomão não coroou a sua esposa. Quando Salomão subiu ao trono e colocou a coroa real, ele colocou no trono ao seu lado a sua mãe. E desde então, todos os descendentes de Davi, todos os reis davídicos, têm como rainha governante a sua mãe. Pois bem, meus irmãos, Jesus é o rei legítimo, descendente de Davi. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse: ele será filho de Davi. Se ele é o filho de Davi, ele é o rei. E se Jesus é o rei, a rainha é Maria. E Nossa Senhora entendeu isso. Por isso que a Sagrada Escritura não cansa de exaltar Maria como Senhora e Rainha. Este foi o sinal bíblico e histórico, esta profecia de que Maria seria exaltada como Rainha do Universo, porque Cristo é Rei do Universo. E quando Jesus é elevado ao seu trono, lá está Maria. Onde foi o trono de Jesus? O trono de Jesus, meus irmãos, foi a cruz. O trono que Jesus se assentou foi a cruz. A coroa que Jesus recebeu não foi de ouro, foi de espinhos. O manto que Jesus recebeu não foi um manto púrpura de tecido, mas foi o seu sangue. As suas insígnias foram os cravos, e as suas medalhas, as chagas. E quando Jesus estava elevado no alto da cruz, estava de pé sua mãe. E naquela hora, Cristo deu a sua mãe como nossa mãe. Mas não só isso, ela se tornou nossa rainha. Então Nossa Senhora é rainha de todos os cristãos. Por graça divina. Mas, para nós brasileiros, Nossa Senhora é rainha de maneira dupla. Porque aconteceu uma coisa na nossa história que nós não podemos nos esquecer. No ano de 1904, por ordem do Papa São Pio X, Nossa Senhora foi coroada Rainha e Imperatriz do Brasil. Veja, quando um Papa dá um título a Nossa Senhora, normalmente é de padroeira. Mas São Pio X não quis só que Nossa Senhora fosse padroeira do Brasil. Ele instituiu com a sua autoridade de Papa. Entendam isso. Com a sua autoridade espiritual de Papa. Que Nossa Senhora deveria ser coroada. E Nossa Senhora foi coroada, viu? Nossa Senhora foi coroada solenemente. Na Basílica, na porta da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, porque não cabia o povo dentro. Nossa Senhora foi solenemente coroada Rainha e Imperatriz do Brasil. E por que isso? Vamos nos lembrar que nessa época já havia caído a monarquia no nosso país. A princesa herdeira, quem deveria ser a princesa, deveria ser a nossa rainha, depois de Dom Pedro II, deveria ser a princesa Isabel. Mas, como infelizmente a monarquia
estava como que dominada pela maçonaria. Isabel era católica demais para ser rainha. E a gota d'água foi que, ao mau gosto da maçonaria e de todos os ricos daquela época, ela assinou a Lei Áurea, que libertou os escravos. A partir do momento que ela fez isso, ela sabia que as suas chances de se entrar no trono do Brasil seriam cada vez menores. E foi se fazendo toda uma convulsão, até que veio a República e a família real foi expulsa do Brasil. Mas antes que isso acontecesse, essa mulher fez uma coisa profética. Ela não poderia ter filhos, e foi e pediu a Nossa Senhora a graça de engravidar. Ela alcançou a graça e deu a Nossa Senhora o manto que hoje Nossa Senhora usa. Também deu uma rosa de ouro. Mas ela fez uma coisa muito especial. Ela fez uma cópia da coroa que ela iria receber se ela fosse coroada rainha. E deu para Nossa Senhora Aparecida. Ela fez uma cópia pequena que coubesse naquela imagem, que era uma cópia da coroa que ela mesma iria receber se ela fosse coroada rainha. Mas como ela viu que não seria possível, ela levou a coroa até Nossa Senhora e fez uma oração e colocou um bilhetinho, igual a gente faz, não é assim que a gente faz? A gente tem uma intenção, pega um bilhetinho e coloca debaixo de Nossa Senhora. Pois bem, ela fez. E ela escreveu o seguinte, eu copiei aqui. Ela disse, Princesa Isabel dizendo, eu diante de vós, dizendo a Nossa Senhora, sou uma princesa da terra e me curvo, pois és a rainha do céu, e te dou tão pobre presente, que é uma coroa que seria igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, rogo que a Senhora se sente nele por mim, e governe perpetuamente o Brasil. Sabendo disso, o Papa mandou coroar Nossa Senhora como imperatriz do Brasil. A coroa e o reinado que deveria ser de Isabel, porque ela era uma mulher devota e temente a Deus, passou os seus poderes temporais para Nossa Senhora. E isso, meus irmãos, tem grande poder. Trabalhei muito tempo ajudando no Ministério de Cura e Libertação. E a autoridade de uma mãe, de um pai, de um governante, diz muito. De fato, por essas 3 razões, nós não temos dúvidas nenhuma de que este chão é território de Nossa Senhora. Primeiro, porque Nossa Senhora o é pela sua dignidade de Mãe de Cristo. Segundo, por um mandato pontifício do Papa. E terceiro, porque a própria princesa deu o seu trono a Nossa Senhora. Nossa Senhora é nossa rainha. E não é só uma devoção, não. Ela é, de fato, com todos os poderes divinos e temporais. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. A nossa nação tem uma senhora, uma rainha e uma imperatriz. Eu não quero, pelo amor de Deus, que isso não quero aqui falar de política, me entendam. Mas esse tempo tão difícil de eleições e tão polarizado que está dividindo até dentro da igreja, nós não podemos deixar de levar isso em conta. Que lá no fim, o que nós precisamos querer e lutar é que Nossa Senhora continue sendo nossa verdadeira rainha. Seja quem for que esteja no poder. Nós precisamos, nós católicos, cristãos,
precisamos continuar firmes na nossa fé e continuar entregando a nossa nação a quem ela pertence de verdade. O primeiro nome da nossa nação foi Terra de Santa Cruz. O primeiro ato que fizeram, e muitos criticam hoje, nas aulas de história, não sei porquê, porque não entende as coisas espirituais, o primeiro ato foi celebrar uma missa. Este chão foi entregue a Deus, desde quando os primeiros cristãos aqui chegaram. Meus irmãos, o Brasil tem uma vocação sobrenatural e espiritual, será que nós não estamos vendo isso? Deus não mandou, mesmo que haja outros interesses por parte dos portugueses naquela época, mas isso não importa. Apesar disso, Deus conduziu todas as coisas para que este lugar fosse um sinal para as nações. É a terra de Santa Cruz. É o país mais católico do mundo. Não sei por quanto tempo. Porque me parece, o problema não é só dos governantes. E tem que dizer, meus irmãos, é que os católicos não querem mais ser católicos. É isso que é o difícil. Entende? É que os católicos não querem mais ser católicos. O que é que a rainha diz? Está no evangelho de hoje. Como que nós sabemos que Nossa Senhora é nossa rainha? Ora, se Nossa Senhora é nossa rainha, nós precisamos obedecê-la. E o que é que ela diz? Fazei tudo o que Ele disser. Mas a nação brasileira muitas vezes não quer mais fazer o que Jesus quer. E nós estamos deixando entrar outras palavras e outras vontades que não são a de Jesus falarem mais alto. Existe uma guerra, meus irmãos. Uma guerra espiritual pelas nossas almas. É o que nós ouvimos na segunda leitura do Apocalipse. O dragão está diante da mulher e quer devorar o rei. Meus irmãos, não são simplesmente os homens que querem tirar o trono de Nossa Senhora e de Cristo, mas é o inimigo antigo das nossas almas, a antiga serpente que tentou os nossos primeiros pais. É este que é o nosso verdadeiro inimigo. Não pense que os nossos inimigos são as pessoas. Por detrás da maldade de pessoas, existe uma outra maldade, existe o verdadeiro inimigo. Então para de ficar brigando com as pessoas e brigue de fato com quem você tem que brigar. Com o dragão. Nós estamos nos esquecendo disso. E ele está pronto para devorar o filho da mulher assim que ele nasça. Mas não é isso que estão fazendo no nosso país? De todas as formas querendo liberar o aborto? E tem católico que é a favor. Não, eu sou contra o aborto, mas se for por estrupo eu sou a favor. Mas a criança tem culpa? Aquele inocente tem culpa? Mas nós somos católicos. Mas nós queremos permitir que o dragão devore essa criança. E pior do que o dragão, porque o dragão ainda queria esperar nascer, mas nós nem isso esperamos. E essa mentalidade está aí. E ninguém diz nada. E é tudo normal. De tempos em tempos essa pauta volta. Como padre a gente acompanha isso. Tem gente lá dentro que a gente acompanha as coisas. Vira e mexe, essa pauta volta. Não interessa qual governo, sempre volta. E a gente prefere assistir a novela da Globo. Nós somos a favor da família, mas ligamos todos os dias na novela da Globo, que só tem um propósito: destruir a família. Propagar o divórcio. Colocar ideologia de gênero. LGBT e não sei mais o quê. A Globo fala disso o dia inteiro. Mas as nossas televisões estão ligadas.
E a gente diz, não, mas isso não me influencia. Não te influencia? E por que você assiste? Se não te influenciasse, você diria, eu sou católico e isso não entra na minha casa. Não entra na minha casa essas ideias. Mas entra. E depois vem dizer que não influencia. Nós somos a favor da família, mas estão fazendo de tudo para colocar as teorias de gênero nas nossas escolas. E se entrar, teu filho vai continuar estudando? Em 2015 eu lecionava filosofia na escola pública. E por um triz que isso não entrou com tudo. E fomos criticados, porque os religiosos fanáticos. Mas graças a Deus que tinha os religiosos fanáticos lutando pelos seus filhos. Mas ninguém diz nada. E fica lá assistindo todos esses programas de televisão. Você está dando audiência, você está dando seu dinheiro, você está financiando isso. Me desculpa ter que ser duro assim. Mas se não, meus irmãos, vão tirar Jesus do trono. E nós vamos ficar a ver navios e vamos ficar assim, mas o que aconteceu? O problema não é se vão permitir que nós sejamos católicos ou não. A questão é se nós queremos ser católicos de verdade, do jeito que precisamos ser. E isso nós não estamos querendo. Nós precisamos tomar uma decisão, meus irmãos. Porque a serpente continua a vomitar um rio para afogar a mulher. É um rio de coisas que se vomita para nos afogar a nossa fé. E nós vamos continuar calados, sem dizer nada, sem rezar de fato, só se divertindo. Se Nossa Senhora é verdadeiramente a nossa rainha, nós precisamos fazer tudo o que Jesus diz, sem deixar nada de fora. Façamos isso enquanto temos tempo, porque nós não sabemos o futuro. Há 3 anos atrás, veio essa pandemia. Pode ser que venha outra, pode ser que venha guerra. Nós não estamos seguros nesse mundo. Já aconteceu 2 guerras mundiais, já tem o estupim de uma nova. Eu não digo isso para que agora ficamos desesperados. Mas nós precisamos segurar nas mãos de Deus e sermos católicos de verdade. Não espere que um governante defenda a sua fé. Defenda você, a sua fé, dentro da sua casa, com seus filhos. Se nós fizermos isso, pode vir o que vier, e nós continuaremos sendo católicos. Pode vir o que vier. Pode vir peste, pode vir guerra, pode vir revoluções, e ninguém vai poder tirar Deus de nós. É isso que nós precisamos perceber. Quando na Revolução Russa foi proibido que tivesse nas casas tudo quanto é tipo de sinal cristão, então entraram numa casa de ortodoxos e mandaram tirar tudo. Os ícones dos santos, Bíblia, livro de reza, terço, rosário. Então o soldado disse, ainda tem mais um sinal religioso que você precisa entregar? Ele disse, ainda tem um sinal religioso, mas esse vocês nunca vão tirar de mim. E fez o sinal da cruz. O soldado deu um tiro na cabeça dele na hora. Morreu católico. A minha fé ninguém me tira, porque os ortodoxos fazem o sinal da cruz diferente de nós. Ninguém vai tirar. Me tirem tudo.
mas a minha fé do meu peito ninguém tira. Mas nós precisamos estar fortalecidos. Não é fácil ser padre não, meus irmãos. Faz uma semana que eu estou pensando se eu iria dizer ou não essas coisas. Mas a missão me obriga. Me obriga. Mas tenhamos fé. Porque Deus está provando para nós que nós temos uma mãe vitoriosa. Uma mãe gloriosa. Nós só precisamos agora pegar na mão dela e continuar firmes. Continuarmos firmes. E isso nos basta. Fazei tudo o que Ele vos disser.